Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Escola no G, no canal do YouTube da Escola no G. Eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola no G no Brasil. A gente tem aqui na Escola no G o propósito de difundir, né, a verdadeira auriculoterapia. A gente usa muito esse termo porque é a auriculoterapia que a gente acredita, né? Ela é a auriculoterapia francesa, ela é nascida na França em 1951, através dos estudos do Dr. Paul Nogier. E aqui na Escola Nogier, nós ensinamos a auriculoterapia clínica, que na verdade é a auriculoterapia francesa nos moldes do Dr. Raphael Nogier, que é filho do Dr. Paul Nogier, mas que acima de tudo é o maior nome da auriculoterapia mundial, conselheiro da Organização Mundial da Saúde e também presidente do maior centro de estudo de auriculoterapia francesa do mundo, que é o Glen. Então, nós somos ligados a ele, eu sou a representante dele no Brasil, e este é o canal da Escola Nogier, onde a gente traz muito conteúdo sobre a auriculoterapia. E especialmente este tipo de conteúdo que a gente está fazendo hoje, e que eu tenho a Bel aqui como minha companheira, é um conteúdo que eu gosto muito de fazer, que é um tipo de uma entrevista / conversa com profissionais que fazem parte da Escola Nogier. A Maria Isabel, por exemplo, eu já posso considerá-la como colega, porque ela é da turma 1, que já finalizou todo o processo, então ela já pode ser chamada de auriculoterapeuta clínica. Então, hoje eu vou conversar com ela, e antes da gente começar a bater o papo mesmo que a gente quer conversar, eu quero que você se apresente, Bel, eu quero que você fale um pouco da sua história profissional, a sua formação, como que você chegou, por exemplo, a se interessar por auriculoterapia, e aí a gente vai conversando também depois disso, de outras coisas que eu acho importante a gente falar. Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Isabel, sou biomédica, entrei na faculdade em 1976. Durante a faculdade, eu trabalhei na faculdade também e participava de monitoria de bioquímica. Terminando a faculdade, fui fazer estágio em Campinas, no Hospital de Beneficência Portuguesa, no laboratório. Depois eu fiz estágio também no ITAL, em Campinas, Instituto de Tecnologia de Alimentos, na área de microbiologia. Depois disso, aí comecei as atividades em laboratório de análises clínicas, sendo que cheguei até a ser sócia de um laboratório. Sociedade, sabe como que é, né? Sei. Durou até que muito, 5 anos. Bom, enfim, saí da sociedade, continuei minhas atividades em outro laboratório. Você gostava, né, Bel, de trabalhar? Gostava. Era algo que te trazia prazer. Realização como profissional. Eu acho que é uma profissão que a gente tem que, assim como as outras profissões, né, a gente tem que dedicar bastante, porque eu tinha uma professora de hematologia que ela falava assim, atrás de um tubinho é uma vida, né? É verdade. Então, a gente... E é uma visão bem interessante mesmo, porque você não tem um contato direto com o ser humano enquanto você trabalha no laboratório, mas você tem as partes mais íntimas dele. É isso daí. A gente entra na intimidade da pessoa, né? É verdade. E conforme os exames que a gente fazia, o resultado, eu na hora eu falava, vamos ligar para o paciente de buscar esse exame, mas não vamos alertar nada do que está dando, né? Simplesmente comunica para ele vir buscar e se já quiser, ela já leva para o médico, né? Que a gente não podia chegar e falar, você tem isso. A gente não pode fazer isso, né? Mas você pode acelerar para que ele vá mais rápido no retorno do médico, né? Muitas vezes eu fiz isso. Enfim, aí, durante essa jornada de laboratório, né, passei por vários laboratórios,
aqui da região. Quando eu aposentei, em 2011 eu aposentei, aí veio essa vontade de fazer uma outra coisa. Aí a gente resolveu fazer pós em acupuntura. Eu convidei minha irmã, a Ângela, fomos fazer esse curso em Campinas. Em 2012, a gente entrou, abril de 2012, entramos para fazer o curso. Em 2014, durante o curso, a gente conheceu a Larissa, que deu a aula várias vezes para a gente. E surgiu essa oportunidade em 2014 de um curso lá em Lyon, na França. É verdade. É. A Bel é uma testemunha disso. Na verdade, vocês duas, né? Eu tenho já a Ângela, se você que está assistindo esse vídeo, depois, se você se interessa, na mesma playlist tem um outro vídeo, acho que eu vou deixar até lá em cima ou aqui embaixo, não sei onde vai ficar, mas eu vou deixar a marca para ir também no vídeo da Ângela, onde ela conta uma experiência já que ela teve aplicando a auriculoterapia clínica. E essas duas irmãs, elas são muito queridas minhas, porque elas realmente foram testemunhas do nascimento da escola Nogier. Eu falo muito da escola, né, da primeira viagem que a gente fez em 2014, e na verdade vocês duas são testemunhas disso, e isso é muito, muito bom, eu valorizo muito, né, que vocês estão comigo até agora, eu acho isso muito, muito bom. Me sinto muito honrada com a presença de vocês, sempre por perto. Então, aí, sendo que a gente daí terminou o curso de pós em acupuntura, mas eu sempre fiquei nas minhas atividades em laboratório de análises clínicas, deixando um pouco de lado a acupuntura, né? Durante esse tempo, depois que eu aposentei, ainda continuei por mais 10 anos no atividades no laboratório, dando um total de 42 anos. Olha, né? Quanta experiência de laboratório você tem, Bel. E agora, em 2021, precisei fazer uma cirurgia da mão, sendo que no retorno da licença, eu já voltei com a carta de demissão, que eu não queria mais o laboratório e queria me dedicar a essa parte de auriculoterapia francesa, que eu achei muito, muito, muito bonito, muito interessante, muito complexo também, com muita informação, né? E atualmente eu estou comecei a rever todas as aulas, que cada vez que a gente assiste uma aula, a gente aprende mais coisa, mais detalhe dessa auriculoterapia. E lá na França, a gente teve a oportunidade de ter aula com o Dr. Rafael Nogier, que, por sinal, é uma pessoa muito, muito simples, muito... Nossa, tem hora que ele lembra do meu avô, o pai da minha mãe. Hoje assim, Ele é muito acolhedor, né? É muito, muito querido mesmo. A gente não pode... Eu sou suspeita a falar, mas a gente sabe que todo mundo que tem um contato com ele, que convive um pouco com ele, só fala bem, né? Porque ele realmente é uma pessoa que consegue deixar as pessoas à vontade perto dele, acolhe, e ao mesmo tempo ele é muito alegre, divertido, né? Para contar as coisas e tal, então as pessoas gostam muito dele. E você sabe que eu te convidei para fazer esse vídeo por várias razões, Angela. Bel, você falou da Ângela, fiquei com o nome da Ângela na cabeça. Por várias razões, Bel. A primeira é porque você, como acabou de falar mesmo, é um testemunho vivo do nascimento da Escola Nogier. E eu queria deixar também isso registrado, sabe? Eu já tenho o registro da Ângela com relação a isso, a sua irmã,
e que foram as duas irmãs juntas, eu acho isso super legal, vocês percorreram esse caminho juntos, até você, como disse, né, foi você que estimulou ela a fazer a pós-graduação de acupuntura, né, ela é enfermeira, biomédica, e alguns detalhes disso eu acho interessante. O primeiro detalhe é o seguinte: você, quando trabalhava no laboratório, né, antes de começar a fazer a pós-graduação em acupuntura, na verdade, você começou a pensar no futuro para querer fazer uma pós, você estava pensando no que você ia fazer quando fosse se aposentar, é isso? Sim, já estava pensando em fazer. Isso é muito alguma coisa depois que eu aposentasse. Alguma coisa que você continua. Logicamente, você está aposentando de certa forma jovem, né? Porque porque a gente está mudando, né? A sociedade todo está mudando, né? O que antes a gente considerava, olha, eu posso te dizer de experiência de consultório, experiência de vida pessoal, eu posso te dizer que as pessoas não estão mais se sentindo maduras antes dos 38, 35. Você vê muita gente ainda com comportamento jovem em todos os sentidos. Muitas vezes é jovem até demais, ainda está naquele esquema de balada e tal, né? E muitas vezes é jovem por quê? Porque está se cuidando mais, porque pratica atividade física, se mantém, faz mais prevenção, se mantém saudável, melhora a sua alimentação. Então, essa juventude, ela está realmente se estendendo, Bel. E hoje, quando uma pessoa chega e fala para mim, eu estou me aposentando com 60 anos, é muito jovem. Tem muito pela frente ainda. Você tem ainda, no mínimo, aí é pouco, hein? No mínimo, pelo menos mais uns 15, 20 anos de produção ativíssima, querendo, né, ganhar mais, fazer mais, aprender mais, né? E eu achei essa história de você, que é uma história que vem acontecendo muito dentro da escola no GE. Profissionais experientes como você, que já começa a vislumbrar um futuro que vai se aposentar, a aposentadoria vai chegando perto, né? E você já começa a pensar em qual vai ser uma próxima possibilidade para você continuar a vida. Ontem, a gente está no meio de um processo de preparação para um próximo evento que vai acontecer, que acontece de tempos em tempos aqui na escola, e ontem à noite eu conversei com um aluno muito querido também da turma 2, o Lorival, né? E ele falou muito claramente isso, e eu achei isso muito forte, que a vida dele, ele pode considerar como blocos de 20, 25 anos, né? Teve os primeiros 25 anos onde ele trabalhou exclusivamente com medicina veterinária, teve outros 20 anos, 20 e poucos anos, onde ele foi para um lado um pouco mais empreendedor, de outra linha, mas ele exerceu 25 anos da profissão de faculdade dele, né, de medicina veterinária, mais 20 anos numa outra linha, e aí ele falou, quando eu cheguei no final desses 20 anos, dessa outra fase da minha vida de empreendedor, que eu estaria indo para uma segunda aposentadoria, eu falei, bom, e agora? Agora, qual vai ser o meu próximos 25 anos? Né? Eu achei isso muito bom. E aí ele falou, olha, eu procurei estudar um pouco de acupuntura, como acontece muito frequentemente, né? As pessoas conhecem a auriculoterapia, às vezes eu acho bom, às vezes eu acho ruim dentro da medicina chinesa, porque se não fosse assim, talvez não conhecesse, né? Mas é importante que seja conhecido, pelo menos dentro da sua história, pelo menos dentro da sua origem. Não foi assim com o Lorival. Ele não tinha ouvido falar de auriculoterapia francesa dentro da pós-graduação de acupuntura que ele fez. Foi uma pós-graduação totalmente voltada para a medicina chinesa, então, de certa forma, isso é bom, porque ninguém, né, atravessou trazendo informações dúbias para ele. E ele foi ouvir falar disso, de auriculoterapia francesa, no outro curso que ele foi fazer, dentro de uma outra especialidade da medicina chinesa. E aí ele caiu na escola Nogier. E eu achei muito interessante, Bel, oh meu Deus, e as duas são parecidas ainda. Você me chamando de Ângela, eu fico mais nova. Lógico.
Você sabe que eu sou escolhida pelas irmãs, né? Na turma de você também, ainda tem duas irmãs gêmeas, que eu tenho também um vídeo com elas. Para ajudar, as duas são iguais, idênticas, né? E eu tenho que saber diferenciar. Mas aí o que acontece? E ele falou, e agora eu me sinto totalmente, eu encontrei, né, o que eu vou fazer pelos próximos 25 anos, que é a auriculoterapia clínica, que casa um pouco com o que você também vem passando. E eu trouxe você, Bel, para deixar esse vídeo registrado, justamente para esses profissionais que já estão vislumbrando a aposentadoria, que estão procurando alguma coisa interessante a fazer depois, para que eles reconheçam em você, né, um exemplo do que eles estão vivendo, né? Então, eu quero que você fale um pouquinho, bom, na verdade você já finalizou, mas eu quero que você fale um pouquinho dessa sua trajetória dentro da Escola no G, como é que foi para você o curso online, o que você aprendeu, como é que você se sente hoje que você terminou, se você se sente segura para começar isso, conta um pouco isso para mim. Então, o curso online foi ótimo, porque a gente tem a oportunidade de assistir quantas vezes a gente achar que há necessidade. Se está em dúvida, volta naquela aula prática que ficou meio confusa. Então, foi ótimo esse curso online. Eu achava que no começo eu ia ter dificuldade, mas não, até que foi tudo bem, a gente está conseguindo acompanhar, né? E é isso daí, eu acho que as pessoas que estão pretendendo fazer esse curso, já pensando depois da aposentadoria, né, devem fazer sem restrição nenhuma, sem medo nenhum, porque só vai trazer muitas informações que a gente nem imagina. Esse curso está sendo ótimo. E a parte mais interessante do que a gente já conversou, a gente já conversado um pouquinho antes de gravar, né, é que finalmente você tinha, como você contou agora, do meu ponto de vista, pela sua fala, né, uma relação de prazer muito grande com o laboratório, era algo que você gostava muito de fazer, você se aposentou nisso, você continuou mais 10 anos nisso, porque você gostava muito, e agora você teve coragem de pedir demissão para se dedicar exclusivamente à auriculoterapia clínica. Sim. Eu dei muito plantão, tem cenas e cheiro que ficou gravado, que não me sai da memória. Dei muito plantão, eu era responsável técnica por 2 laboratórios, lá em Jumiri. Lá eu fiquei 18 anos e pedi demissão de lá para ir para Itapira, e tinha surgido uma oportunidade das 7 às 1, e aqui eu fiquei pouco, acho que mais ou menos 2 anos, foi onde aí eu resolvi pedir demissão. Não, agora chega, eu vou dedicar a acupuntura, a auriculoterapia, que é o que eu estou fazendo, que vai ser o futuro para mim, né? É isso aí, vai ser o seu futuro. Você sabe que, eu não sei, esse vídeo aqui, ele vai ficar no canal, ele não vai ter tempo, né? Vai ficar o tempo inteiro. Mas, atualmente, nós estamos no meio de um processo de um evento online que vai acontecer, aberto todo mundo, que vai ter como pano de fundo o profissional do futuro, esse preparo do futuro, né? E percorrendo esse tema, Bel, eu vejo que ele é um tema tão amplo em termos
dessa visão do futuro, né? Onde que a auriculoterapia se encaixa com relação ao futuro. E é tanta coisa que a gente nem imagina, viu? Ela entra tanto nessa expectativa de um preparo do futuro, daquele profissional, daquele indivíduo em particular, né? Como aconteceu com você, como aconteceu com o Lorival, que ele está contando, como aconteceu com a Rita, que eu conversei também na terça-feira de manhã, ela conversou comigo, é a primeira semana da aposentadoria dela. Ela acabou de se aposentar. Essa é a primeira semana, ela está já na turma 3, então ela, neste momento onde nós estamos gravando esse vídeo, ela está bem no início, ela acabou de completar o primeiro mês do curso, né, mas exatamente com essa visão, né, por isso que isso me chamou bastante atenção, eu falei, puxa, eu quero trazer alguém que represente bem isso, para eu deixar um conteúdo para essas pessoas, direcionado para esses profissionais que estão na vigência de se aposentar, né, e que estão pensando no futuro, né? Então, a auriculoterapia, ela entra como um novo horizonte para quem está pensando em se aposentar. Ela é uma metodologia que tem um futuro imenso nela mesma, como desenvolvimento, ela está se desenvolvendo ainda, muitas coisas vão acontecer de acréscimo na auriculoterapia, principalmente na parte tecnológica. Então, se a gente pensa, quando a gente pensa no futuro, na grande maioria das vezes, a gente está pensando em tecnologia, né? Antigamente, quando eu era criança, que passava aquele filme dos Jetsons, lembra? Filme não, desenho, né? Que no futuro eles estavam andando, o carro era tipo um disco voador, tinha aquela robozinha que parece com roupinha de empregada doméstica, né, de toquinha e tal, e ela pedia as comidas, ela clicava em 2 coisas e a comida chegava, lembra? E outro dia, eu não sei se essa informação é correta, mas eu vi, sei lá, acho que no Facebook, alguém colocou a informação de que os Jetsons, o ano que aparecia, que eles estavam vivendo, era 2020. Ou seja, era para a gente estar andando de disco voador, e aí não aconteceu. Mas a auriculoterapia, nesse aspecto tecnológico, ela tem muito ainda a desenvolver, principalmente aqui no Brasil, porque nós temos o terceiro pilar, né, da auriculoterapia, as frequências de Nogier, que até o ano passado não existia um aparelho com todas as frequências, porque existe desde 2006 a frequência L, que eu trouxe pela Escola Nogier, eu trouxe não, né, eu ajudei a desenvolver o primeiro aparelho com a frequência L ainda na corrente elétrica, e agora, nesse mês passado, que nós estamos agora em maio, para quem está assistindo em outro momento, nós estamos em maio de 2021, e foi mais ou menos em abril de 2021 que lançou-se o primeiro aparelho de laser, né, de luz com a frequência L no Brasil. Então, o quanto nós temos de avanço no futuro ainda com a auriculoterapia. Então, nós temos, dentro disso que você está falando, a visão pessoal daquele profissional para alcançar o futuro, para o próximo fase do seu futuro. A gente tem a visão tecnológica da própria auriculoterapia, que tem muita correlação no futuro. E você sabe um detalhe de uma outra aluna da sua turma, né, que ela colocou, ela não está nessa fase de aposentadoria ainda, mas ela pensando nisso, pensando no futuro dela, ela fala, uma das coisas que eu mais estou me apaixonando pela auriculoterapia clínica é que ela pode ser executada com um esforço pequeno do profissional. Então, ela é um tratamento, uma metodologia de trabalho para a gente do ponto de vista profissional, que por mais que eu trabalhe das 8 da manhã às 10 da noite, eventualmente, com ela, eu não me canso. Porque é algo leve de se fazer, né, Bel? Então, mesmo se você está pensando na sua qualidade, mas agora eu vou parar de trabalhar, vou começar a fazer um trabalho no consultório, pode me cansar, né, ou pode ser... Não também, né? Ela entra também como algo extremamente leve para ser feito, rápida, né, na execução, e isso ajuda muito
também com esse futuro. E me fala uma coisa, Bel, você se sente hoje segura, então, para a saída que você já saiu, né, do seu trabalho, e para começar a se dedicar exclusivamente à auriculoterapia clínica? Olha, Larissa, como eu não dediquei esse tempo, né? Então, eu estou revendo, e as poucas práticas que eu tive aqui em casa, com a pessoa que trabalha aqui, né? Com outras pessoas também, o resultado Foi eu bom. Você foi. ficou motivada. Fiquei. Isso é muito bom. É. Isso é muito bom. E eu estou Então, revendo tudo, né? As aulas, tudo novamente, para mim conseguir mais realizações nesse aspecto. para os próximos 20 anos, como disse É o pessoal, né? verdade. Você vai poder falar que você foi uma biomédica de referência, que você teve uma experiência muito grande de início, meio e fim na biomedicina, e você vai poder falar que você ainda teve quando você estiver analisando a sua história de vida, né, que você ainda teve também um movimento forte e de início, né, e que não tenha fim tão cedo, com a auriculoterapia clínica. E é tão forte esse movimento seu, Bel, que você, pelo menos com relação à escola no G, você vai fazer parte da história, né? Sim, Você faz parte da história da escola no G. Você viu ela nascer, você esteve na primeira turma online, quando ela se transformou para online, né? E agora vai ser ela que vai te proporcionar essa próxima realização da sua vida. Quando eu comecei na minha profissão, para a gente fazer um hemograma, era tudo manual, não existia automação. Então, você tem que contar leucócito, hemácia, fazer tudo manual. Se Né? contava no microscópio. Sim, tem a técnica, né, para a gente chegar à conclusão. E hoje em dia, você coloca o sangue no aparelho, em E o aparelho segundos conta. ele te dá o resultado, né? Tá certo. Muitos casos a gente faz a lâmina para conferir, tudo isso. Mas se não tivesse essa automação, eu não sei como seria hoje em dia, né? É verdade. Um hemograma a gente iria gastar muito tempo para soltar um resultado. Mas, enfim, é que você disse, os aparelhos, A tecnologia, a né? tecnologia, os aparelhos para a gente usar na auriculoterapia, está contribuindo muito para isso. Né? Está evoluindo também. Tá, Então, eu tá. falo que a auriculoterapia é uma ciência viva, né? E que está em evolução e que está em desenvolvimento, as pessoas precisam ter também essa noção do que é isso, né? É, É algo que a próprio entendimento dela está se desenvolvendo e, com isso, está se desenvolvendo tecnologicamente também. Então, a gente não sabe como vai ser no futuro, né? Até no momento, existem aparelhos que são utilizados já hoje na França que a gente ainda não tem no Brasil, mas vamos ter. Com o nosso desenvolvimento, com o crescimento da escola e de profissionais em busca disso, com certeza a gente vai ter também. Então, você também conheceu, de certa forma, o início da auriculoterapia manual no Brasil, manual no que eu digo rústica, né? E talvez você também veja esse acompanhamento de conhecimento tecnológico da auriculoterapia, né? Então, isso daí. As pessoas que estão numa fase assim, para aposentar, que, da área da saúde, que queiram um novo motivo, uma nova profissão, que não tenham medo, que a auriculoterapia é muito enriquecida, a pessoa vai se surpreender muito com tantos conhecimentos.
É verdade. As Eu sou pessoas que suspeita. desejam fazer esse curso, que vai dar tudo certo, dá tudo certo, é um curso online que vão sentir prazer em todas as aulas, podem rever quantas vezes achar necessário. É E é muito verdade. gratificante. Que bom. Para mim também, viu, Bel? Eu fico muito feliz. Eu me sinto muito honrada de ter profissionais desse nível de experiência junto comigo. Eu aprendo muito com vocês também, com a experiência de vida, olha só o que você já contou da sua história, né? De como você viu a biomedicina se transformar durante esses anos, né? Foi. E para mim, eu me sinto muito honrada mesmo de ter essas pessoas experientes que, como eu falei para você antes, eu não esperava, eu não sabia, né? Quando a gente começa a ensinar, a gente não sabe exatamente qual vai ser a atração dos alunos, né? E eu tenho esse núcleo forte, né, de pessoas experientes, já aposentadas ou em vias de aposentar, que traz para essa formação a experiência de vida e que enriquece demais, né, as trocas que acontecem nas nossas mentorias e tudo mais, é algo que enriquece muito. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, essa entrevista / conversa com você, Bel, para a gente ter esse registro, né, dessa possibilidade que as pessoas, que os profissionais mais experientes aí poderão ter também com a auriculoterapia clínica. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade de poder estar comigo nesse vídeo. Eu que agradeço. Imagina, eu agradeço muito. E você que assistiu esse vídeo até agora, saiba que existe ainda muitos outros conteúdos aqui nesse canal, e eu recomendo, se eu puder recomendar, se você quiser começar por algum lugar, comece pelas bases fundamentais, que tem um vídeo da história, que tem um vídeo dos 3 pilares da auriculoterapia. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso que a gente está conversando e quem sabe um dia fazer parte também da Escola Nogier. Não é isso? Sim. Muito obrigada então e até um próximo vídeo. Obrigada e um abraço a todos.